Olá, eu sou a Tenente Thaís, jornalista do Comando Militar do Norte. Nós vamos dar início a uma série de videocasts, para falar sobre mineração no contexto que nós estamos vivendo aqui em Belém, da COP30. Essa é uma iniciativa, uma realização do Núcleo de Estudos Estratégicos do Comando Militar do Norte, em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. E para falar sobre o IBRAM, sobre mineração, nós estamos aqui com dois convidados especiais, que é o senhor Rinaldo Mancin, diretor de sustentabilidade do IBRAM. Seja muito bem-vindo, senhor Rinaldo. E o senhor Anderson Santos, gerente executivo do IBRAM aqui na Amazônia. Seja muito bem-vindo também. Obrigado, Thaís. É uma honra poder estar aqui, participando desse primeiro videocast, dessa série de vídeos estão sendo realizados aqui no contexto da COP30, por meio dessa parceria do IBRAM com o Comando Militar do Norte. E é um motivo de muito orgulho para mim, como paraense, nascido e criado aqui em Belém do Pará, receber não só um evento como esse, mas poder também contribuir, porque a gente sabe o quanto é importante a gente falar sobre mineração, principalmente num estado como o nosso, no Pará. Thaís, uma honra estar aqui com vocês. E o IBRAM só conseguiu vir a Belém graças a uma parceria com o Exército Brasileiro. Somos muito gratos à parceria, ao carinho do Exército com o IBRAM, inclusive nos hospedando aqui em Belém. E uma alegria poder falar com o mundo militar sobre minerais críticos, transição energética, trazer um pouco mais de conhecimento aí sobre esse mundo fascinante da mineração. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer é todo nosso. É um assunto que rende muito, mineração. Mas primeiro a gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês que estão aqui com a gente, Qual o currículo de vocês, que vocês já fizeram e como chegaram no IBRAM? Perfeito. Thaís, eu sou Rinaldo Mancin, nasci em Pirassununga, São Paulo, uma grande unidade do Exército lá na minha cidade. Sou engenheiro, uma pegada mais ambiental, Comecei minha carreira no IBAMA, em Brasília. Trabalhei alguns anos com criação de áreas protegidas. Trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, estive à frente dos maiores programas ambientais do Brasil, PPG-7, resultado da Rio 92, compromisso dos países amazônicos em colocar recursos para a preservação. As bases da conservação da Amazônia nasceram no PPG-7. Liderei por alguns anos a agenda de recursos genéticos do Ministério de Meio Ambiente, ajudei a criar a Política Nacional de Acesso a Recursos Genéticos. O contrário disso chama-se biopirataria. A ideia era ter um mecanismo de controle, garantir repartição de benefícios, E fui parar na mineração. Isso já tem 17, 18 anos. Atuei muitos anos no IBRAM como diretor de sustentabilidade, trouxe as principais agendas globais aí de sustentabilidade para a mineração brasileira e atuei por muitos anos como diretor de relações institucionais. Fui a interface política, Congresso Nacional, Poder Executivo, E volto agora para a diretoria de sustentabilidade com foco total na COP, ajudando aí o setor mineral a se posicionar em relação à COP. Muito obrigado pela oportunidade, Thaís, de estar aqui com vocês. Bela trajetória. E você, Anderson, como chegou ao IBRAM? Então, Thaís, eu, como falei, sou belenense, nascido e criado aqui em Belém do Pará. Sou advogado de formação e iniciei minha trajetória por meio do mundo jurídico, seguindo ali pela área da mineração, direito minerário, também direito ambiental. Atuei já como assessor parlamentar aqui, tanto no Pará quanto a nível nacional, lá na Câmara dos Deputados em Brasília, e por ter essa facilidade de relacionamento institucional com o poder público, com a sociedade civil, por conseguir flutuar muito bem ali nesses campos e também ter ali a parte técnica envolvida da mineração, meio ambiente. Tive a oportunidade de ser convidado para assumir a gerência executiva do IBRAM aqui na região amazônica, que se não se restringe só a Belém do Pará, Embora o nosso escritório, um dos escritórios seja sediado aqui em Belém, outro em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, e um em Brasília, não se restringe só a atividade aqui na nossa cidade, E não só no nosso estado, mas assim a nível de Amazônia. E tenho feito essa representação institucional do Instituto aqui na região, mas também acompanhamento legislativo, acompanhamento junto aí aos principais órgãos, poder público e atuando ali junto aos associados e principais stakeholders da mineração. Perfeito, Anderson. E agora que a gente já se conhece mais um pouquinho, que o público conhece mais sobre a trajetória de vocês, vamos falar sobre o IBRAM. Como funciona o IBRAM e qual o papel dele, a importância dele junto à sociedade nesse contexto que a gente está vivendo de olhar para o futuro, Perfeito. Bom, Thaís, o IBRAM é uma associação de mineradores, O IBRAM representa
85% do PIB da mineração. A gente tem hoje aí 310 associados, uma boa parte são mineradoras, né? E aceitamos empresas da cadeia produtiva, empresas de engenharia, tecnologia, máquinas, equipamentos, e temos até alguns escritórios de direito especializados em mineração, né? Principalmente na área de captação de projetos, fusões, aquisições, direito minerário, né? O IBRAM vai completar 50 anos ano que vem, nasceu em Minas Gerais e foi para Brasília, né? E hoje a gente tem a sede em Brasília, o escritório de Minas Gerais, junto com o Mine Hub, uma unidade de inovação nossa, o escritório aqui de Belém, né? O que o IBRAM faz? Tá? Mais ou menos 3 pilares, né? Um pilar principal é uma entidade de defesa de interesses, né? Então atuamos tentando convergir políticas públicas, né? Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas. Trabalhamos sempre em aumentar a competitividade da indústria mineral do ponto de vista regulatório, né? Lembrando, né, a atividade mineral é 100% regulada pelo Estado brasileiro, né? É um regime de concessão, o bem mineral pertence a todos os brasileiros e ele é concedido a um privado através de uma concessão. Então toda essa estrada regulatória é algo que a gente atua, né? Um outro pilar do IBRAM muito grande, né? Eventos, né? O IBRAM realiza grandes eventos, como tivemos aí semana passada em Salvador, a nossa Expo IBRAM, uma feira mineral, um congresso, né? Para ter ideia, recebeu 50 mil pessoas em Salvador. Já fizemos muitas vezes aqui em Belém, no hangar, o mesmo local aqui da COP, né? E um terceiro pilar, né? O IBRAM atua muito na linha de boas práticas para o setor mineral, né? Aqui na minha frente tem um panfletinho, né, com algumas das mais recentes publicações nossas, né? Então o IBRAM busca avançar na linha de emissões do setor, mapeamento de emissões, barragens, né, um tema crítico, gestão de riscos, né? Eu e Anderson, nós coordenamos, fizemos o lançamento na Expo IBRAM de um guia, né, tentando mapear os principais riscos para o negócio mineração, né? E temas modernos entraram lá, né? Geopolítica, por exemplo, é um dos riscos que nós temos que entender, né? Então, Thaís, o IBRAM é a típica entidade de representação, né? A gente faz no inglês aí americano, advocacy, né? A defesa dos interesses do setor mineral. Ah, certo. E de que forma a gente pode falar que o IBRAM faz, o senhor falou, né, que faz a defesa, né, mas, por exemplo, a sustentabilidade, de que forma palpável, quais projetos a gente pode citar que o IBRAM apoia, que o IBRAM incentiva, essas boas práticas que o senhor falou, que as empresas fazem e que são sustentáveis? Thaís, eu acho que o setor mineral, né, como é um setor que impacta o meio ambiente, né, minerar é transformar recursos naturais em riquezas, né? Foi um dos primeiros setores aí, voltando no final dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, foi um dos primeiros setores a capturar a importância da variável ambiental e da variável socioambiental, né? Então, uma sequência de evoluções no conhecimento vão conformando o setor, né? No final dos anos 80, início dos anos 90, foi um dos primeiros setores a capturar a importância da variável ambiental e da variável socioambiental, né? Então, uma sequência de evoluções no conhecimento vão conformando o setor, né? Olha aqui na minha frente, livro azul, né? Boas práticas de gestão de manejo de recursos hídricos pela mineração. Nós utilizamos muita água na mineração, né? Mas, ao mesmo tempo, é um dos setores que mais faz reuso da água na mineração. Então, muito do planejamento de engenharia, planejamento de execução do setor mineral, foi sendo construído em torno da necessidade de reusar a água, né? Trabalhamos com circuito fechado. Vou dar um número para vocês. Minério de ferro, nosso maior produto aqui do Brasil, 65% da mineração no Brasil é minério de ferro, ele consegue reciclar perto de 90% da água, né? Eficiência energética, né? Não conheço mineradora no Brasil que não tenha projeto de caminhar para energia limpa, energia renovável, por meio da autoprodução, PCHs, por meio de painéis fotovoltaicos, né? Relacionamento com comunidades, né? Minerar significa ir para os territórios de mineração, né? O IBRAM tem uma série de ferramentas e guias de boas práticas que buscam guiar a atuação, né? Barragens, né? Tema crítico do setor de mineração. O IBRAM há muitos anos, né? Eu mesmo já coordenei na ABNT um grupo que fez revisão das normas de projetos de barragem, né? Veja, o IBRAM sempre tenta trazer a variável ambiental para o seu projeto
E algo que é muito forte dentro do IBRAM é a nossa cultura colaborativa, né? Vou pedir para o Anderson Perfeito, falar um Rinaldo. pouquinho, né, dos nossos GTs, grupos de trabalho, de uma ação nossa que chamamos de Carta Compromisso. Exato. Então, Tenente Thaís, o intuito do IBRAM é justamente, claro, não entrar na esfera de representar institucionalmente ou principalmente na área de sustentabilidade ambiental uma empresa específica, mas principalmente tentar agrupar elas de uma forma colaborativa para que as boas práticas de uma possam interferir, impactar, colaborar com as demais, né? Então a gente tem, por exemplo, como o Rinaldo comentou, um programa dentro do IBRAM, que é o nosso programa ESG da mineração, que foi oriundo ali da Carta Compromisso, vai fazer aí 5 anos que a gente tem esse programa, onde a gente tem basicamente 12 grupos de trabalho. Não vou entrar aqui na especificidade de cada um deles, claro, para também não alongar muito. Estão no IBRAM como um todo ou só aqui na região amazônica? Não, ele é a nível nacional. E aí todas as empresas associadas participam desses 12 grupos de trabalho, cada um com a sua temática específica. Por exemplo, Rinaldo comentou aqui sobre a questão de relacionamento com comunidades. Esse é um dos grupos de trabalho, né? O nosso GT6. Ele tem ali um grupo que ele trata justamente sobre esse relacionamento com comunidades. A gente tem o GT7, desenvolvimento local e futuro de territórios, onde, por exemplo, você vai ter ali todas as mineradoras e associadas, não apenas mineradoras, né? Participando e contribuindo, trazendo boas práticas, o que cada uma delas tem feito nos seus territórios em que atuam para desenvolver, para atuar junto a essas comunidades, para levar desenvolvimento, para levar mais benefícios, né, para a população, de que forma que eles podem contribuir com as comunidades locais, comunidades tradicionais. Além disso, temos diversos outros, gestão de recursos hídricos, temos ali, como eu falei, 12 grupos de trabalho, e aí o IBRAM, a gente funciona como se fosse uma coordenação dentro desses grupos de trabalho e a gente atua junto a todas as associadas para desenvolver, para definir metas, definir compromissos em conjunto para cada tema determinado. Então, essa atuação do IBRAM, ela é super importante, não só para a gente conseguir que todo o setor mineral possa atuar sempre de forma responsável, de forma sustentável, mas que a gente possa atuar sempre de forma coesa, em prol de um resultado que é o que o setor e que a sociedade tanto esperam. Cada um desses grupos, Thaís, tem metas, né? Então são 12 Isso grupos. que eu ia perguntar das 3 metas de melhoria e de indicadores a gente criou, né? E é um programa completamente transparente. Cada grupo tem 3 metas. São 36 indicadores que eles representam como que o setor mineral se compromete a evoluir nas suas práticas ambientais e socioambientais. Né? E são cumpridas em quanto tempo essas metas? Em 5 anos a primeira fase. Né? 5 anos a gente está movendo cada vez mais para uma outra fase, novos desafios. Né? Então, por exemplo, a gente tem meta de redução de consumo de água. Eu quero demonstrar para a sociedade, apesar de eu ser muito bom na gestão hídrica, já faço muito de reciclagem, mas a gente tentou elevar a barra no setor. Vamos nos comprometer a reduzir em mais 10% o consumo de água nova, né? Assim que a gente chama, água nova no acesso. Né? Energia. Poxa, o Brasil já tem uma ótima matriz, né? Mas a gente consegue se comprometer a ir mais além na energia renovável? Sim, assumimos um compromisso de 15%. Até 2030 a gente espera adicionar mais 15% de energia renovável nas nossas operações. E tudo isso feito de uma forma transparente com a sociedade, por meio de indicadores e com auditoria externa. Né? Temos o programa da Carta ESG nossa, é feito com uma auditoria externa. Esqueci de perguntar como é feita essa mensuração e se já é possível ver os resultados, né, das metas. Sim, Thaís. O que acontece? A gente estabelece, né, em conjunto com todas as participantes de cada grupo de trabalho, definidas as metas, um prazo, números que são como objetivo, e anualmente a gente faz como se fosse uma pesquisa. A gente faz uma coleta de dados junto a cada uma das empresas do setor para depois compilar esses dados de uma forma setorial. Até porque a gente não tem como mensurar individualmente cada uma dessas empresas ou tornar público números individuais, mas a gente faz esse conglomerado de dados que são repassados e aí a gente consegue mensurar se conforme a meta que foi estipulada para 1, 2, 3, 5 anos, se ela de fato conseguiu alcançar o objetivo naquele ano específico,
ou se ela ficou aquém, ou se ela foi até além do objetivo que foi traçado. E aí, com isso, a gente consegue anualmente fazer o ajuste de rota. Porque eu costumo dizer que muito melhor do que você simplesmente planejar e executar, é você planejar, executar e revisar, para que você possa, de fato, continuar no caminho certo e fazer os ajustes necessários, de repente, para conseguir acelerar uma meta que possa não estar sendo alcançada em determinado grupo de trabalho, ou, de repente, aumentar a barra, né? Aumentar uma meta que talvez antes você tinha sido um pouco mais cuidadoso naquele início. E tudo isso é feito em cada um dos grupos de trabalho. Isso conglomerando aí mais de 300 associados, Sim, isso como a gente falou. É muito importante fazer o acompanhamento, porque é até uma forma de dar a satisfação para a sociedade do que está sendo feito, né? Dos avanços. É muito, muito importante acompanhar esses grupos. E falando de metas, eu tenho aqui que o IBRAM e outras entidades vão levar para a COP30 metas concretas, como, por exemplo, a de aumentar 15% a participação de fontes renováveis na matriz energética até 2030. Né, que vocês estão falando, e caminhos para reduzir até 90% das emissões em certas operações, né? Thaís, interessante, né? A gente está no mundo aí da transição energética, né? No mundo da eficiência energética, né? Tudo isso é possível com minerais, né? Um mineral que vai permitir produzir um painel fotovoltaico, um aerogerador, é o mineral que vai permitir toda essa mudança, né, do mundo de combustível fóssil para carros, para baterias, né? O que é uma bateria de carro? Um monte de minerais. O que é um carro elétrico? Né? A tabela periódica avançando, né? Então, há vários cenários, é isso que a gente tem que considerar. Esse de energia é excelente, né? A gente se compromete a adotar novas fontes, né? Porém, a outra agenda nossa é a própria descarbonização dentro do setor, né? O setor não é um grande emissor de gases de efeito estufa. Apenas 0,5% das emissões totais do Brasil vem da atividade de extração mineral. É muito pouco. Independente disso, nós temos metas internas de reduzir as emissões dentro das operações da mineração. Qual é a maior oportunidade e o maior desafio? A maior oportunidade é a oferta de combustíveis renováveis, né? 90% das emissões no setor mineral vem da queima de combustível fóssil. Utilizamos caminhões, utilizamos trens e eles são movidos, né, a diesel, né? O que eu posso ofertar para reduzir a emissão deles? Só tem dois caminhos, né? Ou é combustível renovável, diesel, álcool, ou é motores híbridos, motores elétricos, né? Eu já visitei operações, aqueles caminhões descem lá no fundo da mina e na hora de subir ele tem uma espécie de um guincho elétrico que o puxa, porque ele queimaria muito diesel nessa emissão, né? Então, para nós, dentro do nosso setor, nosso maior desafio é a queima de combustíveis fósseis, né? Para fora do setor, né, a mineração é fonte de outras indústrias, né? Cimento, a indústria de cimento, que é a grande emissora, minera o calcário que permite produzir o cimento, né? A indústria de aço, que é 7% das emissões globais no mundo, vem da indústria de aço. O que é aço, né? É minério de ferro mais carbono. De onde eu tiro o carbono? De processos térmicos que utilizam principalmente carvão mineral, né? Há uma grande oportunidade para o Brasil, né, que é ofertar minério de ferro de alta qualidade. O Pará tem minério de ferro mais rico do mundo aqui, está na região de Carajás. E, além disso, né, tem uma nova era do minério que permite você fazer o chamado HBI, né, um briquete de altíssimo valor de concentração de minério de ferro, que vai para a indústria de siderurgia. Ao processar, ao se fazer o aço utilizando o minério de ferro de alta qualidade, há uma natural redução brutal das emissões nesse setor, né? Então, veja, tudo que a gente está falando, Thaís, de transição energética, passa pela mineração. Independente da fonte de energia, seja ela até mesmo nuclear, né, quem vai dar a resposta é a mineração. Eu acho que é legal, Rinaldo, o público, né, que eu acredito que vai assistir aqui os videocasts, talvez não seja um público tão habituado, né, a estar ouvindo um pouquinho sobre o setor mineral, então talvez seja legal a gente trazer, de repente, por exemplo, curiosidades, porque
Muita Sim. gente fala, né, sobre transição energética, sobre descarbonização, só que a gente não tem como falar de nada disso sem passar por minerais Minerais críticos, críticos. estratégicos. Por exemplo, é legal a gente trazer para a sociedade, né, para o público que está acompanhando, que para você produzir, por exemplo, carros elétricos e tentar evitar ali combustão e combustíveis fósseis, você vai precisar, por exemplo, de 2, 3 vezes mais cobre do que um carro comum. Sim. Então, como que você vai deixar a mineração de fora desse contexto de transição energética? Por exemplo, a produção de energia eólica, energia ali com vento, né? Você vai precisar daquelas mega turbinas. E para a produção daquelas turbinas, você precisa ali de toneladas de ferro, de cobre e de outros minerais. Então, não tem como a gente pensar em uma fonte de energia limpa, renovável, sem ter a mineração nesse contexto. Sim. Lembrei um detalhe muito importante, Thaís. Tudo que faz rodar, né, o aerogerador, que faz rodar o carro elétrico, né, além da bateria, é claro, são superímãs, né? É o ímã que permite aquela mega turbina que produz 4, 7 megawatts de energia girar sem atrito, né? Ele cria um campo magnético lá, zera o atrito a partir da adição de alguns minerais, por exemplo, o neodímio, né? É o mesmo metal que é usado, o neodímio, para fazer o trem levitar, né? Existem alguns projetos muito futurísticos, né? Interessante, Thaís, um pouquinho mais antigo, né? Todo mundo tinha neodímio na sua casa, tá? Se você tinha um equipamento de DVD, você colocava lá dentro um DVD, Venha perguntar, né? qual era o uso em 4 casa desse ímãs. equipamento. O DVD ele não toca em nada, ele gira sozinho num campo magnético, né? Não faça isso com seus filhos, tá? Mas se você desmontar um equipamento antigo de DVD, você vai encontrar 4 pecinhas quadradinhas lá, que é neodímio puro, né? É o ímã mais forte que existe. Se você for lá colar no metal, ele não vai soltar, né? Então, mineração, na verdade, Thaís, é um grande invisível, né? O que é um carro elétrico? É a tabela periódica que está funcionando, né? O mundo transcendeu, Thaís, para disputas geopolíticas em torno de minerais, né? Então nós saímos aí de produtores de matérias-primas, Anderson, e estamos nós aí disputando espaços geopolíticos aí, né? Toda essa questão de Rússia, Ucrânia, né? A paz e a guerra sendo negociado em torno do acesso a minerais críticos, né? Questões como soberania nacional, muito na pauta aí do Exército Brasileiro, da comunidade militar, fazem parte, Thaís, por mais incrível que pareça, do nosso dia a dia no IBRAM. É raro o dia que a gente não deu uma entrevista para um veículo de comunicação falando desse tema. Inclusive, Tenente Thaís, se você me permite, a gente tem uma série de ações, claro, mas tem uma específica que eu considero para a sociedade de extrema importância, embora ela seja algo muito simples, que é a Casa da Mineração. Tivemos aqui na FIPA, na Feira da Indústria aqui do Pará, que é feita pela FIEPA. A gente já colocou também nos nossos eventos, e inclusive para quem mora aqui em Belém, né, onde está sendo realizada a COP, fizemos no aeroporto. Tem uma estrutura lá no aeroporto que é a Casa da Mineração, onde a gente quer mostrar para a sociedade o quanto a mineração está presente no dia a dia delas. Então lá é literalmente uma casa montada, onde a gente coloca itens comuns de uma casa ali, fica no aeroporto. Mesas, cadeiras, sofá, geladeira, panelas, mostrando como onde você vai ter lá né? placas apontando qual que é o minério que está presente, qual o mineral que está presente. De química dentro Exatamente. da casa. Não, e mostrando transporta isso para um hospital, Anderson. Os equipamentos cirúrgicos. Ela está só pelo né? tempo da COP, agora quem quiser pode visitar, vai ficar aberta depois. Sim, na verdade a gente está hoje com uma feita lá justamente para mostrar no período da COP. Mas geralmente nos eventos que a gente tem feito, a gente sempre tem colocado a Casa da Mineração justamente para mostrar itinerante ainda, né? Não tem um ponto fixo, né? Porque tem muita gente que se interessa por esse assunto, né? Que pode querer, vai ouvir aqui, eu vou lá na casa. Como é o nome da casa? Casa da Mineração. A Casa da Mineração, e vou conhecer como é tudo que tem de mineração aqui dentro da minha casa, ao redor, na minha vida, tudo que tem de mineração. E as pessoas precisam entender mais sobre isso, né? Thaís, você me perguntou do uso prático de minerais, né? Isso. Eu tô te vendo, Thaís, você tá aí com cosmético, né? O cosmético provavelmente é feito de caulim. Não pode faltar o cosmético. O caulim é um mineral minerado aqui no Pará, é base de muitos cosméticos. O caulim está presente no papel, é o elemento que deixa branco, né?
O mineral está no nosso dia a dia. Aí, Thaís, lembrei de uma outra coisa interessante para te contar, né? Todo mundo, a nova geração, muito conectada na nuvem, né? Onde estão armazenados seus dados? Eu tenho uma triste notícia, Thaís. A nuvem não é feita de vapor, não. É feita de minério, tá? É o minério tipo silício. De nuvem é feito de minério. Essa nuvem, ligados aí aos data centers, onde estão armazenados os dados, né? O futuro da inteligência artificial, ele depende da mineração. O futuro vai passar por data centers que conectam o mundo inteiro, cabos submarinos, né? Veja, o crescimento do consumo de energia elétrica no mundo, ele virá muito dos data centers, né? Quem vai fornecer essa energia elétrica? Vai ser difícil licenciar uma hidrelétrica na Amazônia. Os maiores potenciais hidrelétricos do Brasil estão aqui. Por restrições ambientais, restrições sociais, você não vai ter oferta de energia para os próximos anos. Estou pensando em 30 anos, tá? Onde entra a mineração, Thaís? Com novas fontes de energia limpa e renovável. É importante amarrar esse raciocínio de que a humanidade, o futuro da humanidade está caminhando todo para o uso da mineração. A gente já usa hoje e para o futuro mais ainda, porque vão se esgotar as nossas fontes de hoje. O caminho que o IBRAM está traçando junto às empresas de garantir que isso seja feito de forma sustentável, né, garante que seja uma transição limpa, seria isso? Thaís, se não for sustentável, não tem um negócio. Não tem financiador no mundo que coloque dinheiro num projeto que não seja sustentável. Mineração, tudo é longo prazo e tudo é bilhão de dólar. Para materializar um grande projeto de mineração, eu represento a mineração empresarial, tá? Mineração de grandes empresas, né? A gente tem que separar muito, né? Até a realidade que no Pará tem muita de mineração ilegal. Isso está fora da nossa agenda, isso não tem nada a ver com a mineração empresarial, né? Se eu descobrir hoje um potencial mineral, sei lá, incrível aí para níquel, né? Eu vou demorar 10 anos para materializar uma operação de níquel, né? Terminar toda a geologia, estudos ambientais, licenciamento ambiental. Legal, estou com o projeto preparado. O que eu preciso? Fabricar equipamentos de bitagem, de concentração. Eles não estão na prateleira. Eu gasto 2 anos para fazer um bitador, eu gasto 2 anos para fazer um equipamento de concentração. Então, tudo na mineração é capital intensivo, investimento prévio, que eu vou ter lucro incerto daqui a 10 anos. Né? Por que incerto? Porque eu dependo do mercado. Sim. Esses produtos são commodities, eles são colocados no mercado a preço do dia, né? Então a mineração é governada por riscos incríveis. Tá aí, se não for sustentável, ninguém investe dinheiro no projeto de mineração. Ele cai fora porque ele vai perder recursos, né? Se não tiver comunidade satisfeita, não tiver saúde, segurança, não tiver oportunidade de inserção local, o investidor não bota dinheiro, não. A sociedade não permite mais isso. Infelizmente, Thaís, a sociedade em si, por isso é muito bacana ver essa iniciativa, né, do IBRAM com o Comando Militar do Norte, para levar justamente esse conteúdo, né, para a sociedade. Porque muitas vezes as pessoas veem algumas notícias que saem na televisão falando da extração ilegal ou garimpo ilegal, como chamam, e acham que aquilo é mineração. O que aqui na nossa região diferente. é comum, Exatamente. né, de ter, infelizmente, a gente ainda tem, né, as Forças Armadas, as Forças de Segurança fazem, né, o combate a essas atividades ilegais, justamente pensando na questão da sustentabilidade, de manter a floresta em pé, a biodiversidade, né, da Amazônia garantida. Então, é importante desmistificar que não tem relação, né, no caso o IBRAM e as grandes empresas com esse tipo de ato que é criminoso, né? Exatamente, inclusive a gente combate, né? E aí vem justamente essa percepção que o Rinaldo trouxe para a sociedade, né? Porque a gente costuma às vezes ouvir ou ver pessoas comentando e falando que então, aí vê uma notícia como essa, administração ilegal, de um garimpo ilegal, e fala, mineração tem que acabar, ou não pode existir. E aí você vira para ela e fala, tudo bem, mas isso não tem nada a ver com mineração. E outra coisa, sem mineração, essa televisão que você está assistindo essa notícia, esse celular que você está lendo essa notícia, nada disso existiria. Então a gente precisa sim, e aí esse é o nosso papel dentro do IBRAM, ter cada vez mais uma mineração empresarial ali sustentável, uma mineração responsável, que obedeça a todas as diretrizes, toda a legislação, e essa sim é a nossa luta, a nossa bandeira, para que a gente possa ter não só uma mineração que traga benefícios para a sociedade, mas que possa caminhar em conjunto,
por exemplo, vocês, enquanto Comando Militar do Norte, enquanto Exército Brasileiro, vocês exercem esse papel essencial de, inclusive, combater essa atividade ilegal. Então, a gente sempre está à disposição do poder público para atuar de forma conjunta para melhorar e aperfeiçoar cada vez mais a mineração correta, legal e sustentável. Tem essa parceria, né, do Braço Forte e a Mão Amiga. Exatamente. Que a gente está sempre andando lado a lado do Exército. A gente falou aqui, gente, sobre também a questão de materiais que vêm de fora para muitas obras aqui. Por exemplo, o BRT Metropolitano usava um material vindo da Ucrânia, minérios, né? E como é que fica essa questão da soberania nacional com essa concorrência, né, que tem com outros países? Thaís, a gente está entrando num campo econômico complexo. Vou dar um exemplo para você da indústria do aço no Brasil, tá? Há 30 anos, o Brasil produz 30 milhões de toneladas de aço. Nunca saiu disso, tá? Há 30 anos, né, a China produzia 100 milhões de toneladas de aço. Hoje ela produz 1 bilhão de toneladas de aço, né? A nossa capacidade interna não cresceu, apesar de termos um mercado interno gigantesco. Somos mais de 200 milhões de habitantes em construção civil, né? Por que não cresce isso? Por questões econômicas e tributárias, né? É praticamente impossível competir com os chineses, né, na indústria do aço. O minério de ferro brasileiro, ele atravessa o oceano, 45 dias de barco, chega lá, o chinês fabrica aço e traz para cá. E ainda vende pela metade do preço do aço brasileiro, né? Então, você não consegue explicar pela indústria de mineração os fenômenos econômicos que acontecem na cadeia produtiva. A invasão dos carros chineses, né, feitos com aço brasileiro, né, ela acontece por razões econômicas, né? A China tem uma capacidade de manufatura muito maior que a nossa, né? Então, qual é a expertise do Brasil no momento atual, né? É produzir minério de alta qualidade, com pegada ambiental muito interessante, com pegada de carbono baixa e tal. O que pode ser o futuro da mineração, Thaís? A gente está entrando numa nova era, minerais críticos e minerais estratégicos. Uma indústria completamente diferente da que nós conhecemos hoje de mineração, né? Acreditamos sim que possamos agregar valor a essa produção nacional. Consigo eu produzir a bateria do carro elétrico aqui no Brasil? Preciso, só que eu não tenho tecnologia, eu não tenho acesso a capital, me falta tecnologia. Se eu conseguir atrair para o Brasil esses dois fatores de produção, sim, né? O que faz atrair capital para o Brasil? Ambiente regulatório seguro, ambiente jurídico seguro, né? O capital vai onde ele tem segurança, né? O Peru começou a atrair nos últimos 10 anos um monte de investimentos de mineração. Por quê? Reformou um código mineral, transformou um país amigável para receber. Veja, era um país extremamente fechado a investimento externo. De repente, o Peru se abriu, o mesmo com o Equador. Começou a receber investimento de capital. Nós não temos aqui no Brasil uma cultura de entender a mineração. Quem faz muito bem isso é o Canadá. O Canadá conseguiu construir uma relação com a sociedade. O cidadão canadense que investe dinheiro na ação de uma empresa de mineração canadense tem dedução de imposto de renda. Então, veja, toda uma cultura, né? E nós não vamos conseguir, Thaís, alavancar aqui no Brasil uma indústria de minerais críticos, minerais estratégicos de vanguarda, se não tiver incentivos. Incentivos econômicos, incentivos para a adoção de ciência e tecnologia, incentivo para atrair investimento, abertura para novos regimes de parceria público-privada. Nós estamos numa nova era. A gente está no século 22 aí, pensando como no século 19 aqui em termos das instituições brasileiras. Né? Assim, pela tua experiência profissional, você que já passaste pelo Canadá, pela China, né? Como é que é o raciocínio das pessoas lá? O que difere do pessoal de lá, que está relativamente a um passo à frente da gente aqui? Thaís, eu vivi 3, 4 anos no Canadá, né? Eu não estava na mineração, eu trabalhava na indústria de biotecnologia na época. O que mais eu percebi de diferente, assim, né? Eles acreditam e têm orgulho de ter recursos naturais que permitem você ter um país com aquela qualidade de vida incrível que tem o Canadá. Sim. O Canadá é uma potência em recursos naturais, inclusive energia hidrelétrica, exporta muito para o Canadá. O Canadá tem orgulho de ter uma indústria mineral,
tem universidades da melhor qualidade, comparável com as melhores do mundo, formando profissionais para mineração, né? No Brasil, Thaís, a gente teve uma mensagem negativa da mineração. Os livros escolares que nós, a minha geração, a geração do Coronel Girão, que está aqui na minha frente, foi formada, recebeu uma mensagem negativa. O Brasil era explorado pela colônia portuguesa, ficava com o quinto. Veja, a gente tem que repactuar isso com a sociedade. É fabuloso o Brasil ter essa quantidade de recursos naturais que nós temos. Nossos recursos naturais vão permitir a transição energética no mundo. São os nossos recursos naturais que vão descarbonizar a economia. Thaís, me fez lembrar um outro ponto interessante, né? É a mineração e tem a ver com a agricultura, tem a ver com o alimento, né? O Brasil alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo. O nosso agronegócio, ele é fantástico, ele alimenta países gigantes como a China, países gigantes do Oriente Médio, mas é um gigante de pé de barro. Por quê? Importamos 90% do potássio que a gente utiliza aqui no Brasil. Não existe agricultura no Brasil sem fertilizantes minerais, fertilizantes químicos. O nosso solo não é igual ao solo da Ucrânia, o solo mais rico do mundo. Tenta entender onde é que está um pouco da invasão também lá na Ucrânia, né? Thaís, se nós não tivermos soberania no tema do potássio, a nossa indústria do agronegócio está em risco aqui, né? O que nos diferencia dos outros países? Os minérios estão aqui, Thaís. O minério pertence ao povo brasileiro e ele é dado em regime de concessão. Quem tem o minério tem condição de dar um contorno de governança maior em torno dos seus recursos. Só trazer também a questão do quanto o Brasil ainda está engatinhando, né, perto de alguns países. A gente aqui, enquanto a gente discute e está tratando ali de um projeto de lei para a instituição de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos, a gente vê outros países que já têm faculdade dedicada ali a terras raras, por exemplo. A China. A China. Exato. Não tinha mencionado, né? Mas a gente percebe a diferença, né, que a gente vê dos países, né, esse incentivo que o Rinaldo falou, né, o quanto aqui a gente ainda está muito atrasado no sentido de entender essa importância dos minerais e fomentar esse crescimento, essa institucionalização, ter ali uma legislação específica para tratar sobre cada um desses temas tão importantes aí, não só para a mineração, não só para o setor mineral, mas para a sociedade em si, né? Certo. Agora a gente pode puxar um pouquinho o tema para a COP30, né? Vamos entrar no tema da COP30. O que o IBRAM espera da COP30? Quais são as expectativas? Pô, Thaís, primeiro, fantástico, né? A gente vê o Pará, né? Essa terra maravilhosa, recebendo esse mega evento, né? Eu acho que cabe um elogio à liderança do governador Helder Barbalho. Foi ele que foi atrás e conseguiu pautar tudo isso, né? Então, veja, aqui nós temos na COP uma oportunidade imensa de colocar o Brasil, né? Um líder brasileiro, o Brasil como líder da transição energética, né? Especificamente para nós, setor mineral, Thaís, a nossa principal agenda quer energia limpa e renovável? Vamos ter que minerar. Esse é o acordo que a gente vai ter que repactuar com a sociedade, né? A gente trouxe aqui um conjunto de boas práticas, um conjunto de estudos, né? E um conjunto de metas aqui. Até uma das nossas metas, Thaís, tem a ver com a adaptação a mudanças do clima, né? A gente tem visto fenômenos incríveis aí climáticos acontecendo. Essa noite aconteceu algo no Paraná, um furacão no Paraná que deixou pessoas, inclusive, mortas lá, né? Veja, adaptação a mudanças do clima tem muito a ver com segurança, tem muito a ver com defesa civil, né? Uma das metas nossas, nós escolhemos apoiar os 30 municípios brasileiros mais sujeitos a riscos climáticos no Brasil a desenvolver seus planos de adaptação a mudanças do clima. Essa ação vai ser financiada pelo setor mineral. Nós temos uma metodologia para como escolher esses municípios junto com a Defesa Civil, né? Então, a gente resolveu sair um pouco do campo teórico e apoiar municípios lá, né? Nossa principal agenda vai nessa linha, né? Minerais críticos são a solução da transição energética e é por aí que o Brasil vai contribuir com a descarbonização global. Esperamos estar participando de alguns eventos na Green Zone, alguns promovidos por nós, outros promovidos por parceiros como a Confederação Nacional da Indústria, a FIEPA, a Federação das Indústrias Locais aqui,
com os quais a gente tem uma aliança fantástica aqui e estamos sempre juntos, né? E fomos convidados a participar de inúmeros painéis aqui, levando um pouquinho da experiência, a visão da mineração, né? Estamos bastante animados aí, Thaís. A nossa agenda aqui é muito intensa, né, Anderson? Fala um pouquinho. Perfeito, Rinaldo. Trazendo, né, como o Rinaldo falou, a gente vai ter diversos painéis, né, slots ali, não só na Green Zone, que é aberta à sociedade, ao público de maneira geral, toda pessoa pode ir lá e acessar e conhecer na muito Green Zone. Na Green Zone. Tem um espaço lá do IBRAM. Não tem um espaço específico. A gente vai estar em diversos painéis com estar parceiros, por exemplo, painéis. consórcio de governadores, sim. Né, consórcio da Amazônia. A Blue Zone ela é um pouco mais restrita, só para quem tem credencial. Vamos estar lá também, junto a algumas entidades, como a CNI, participando de painéis, alguns slots lá para falar da mineração, da importância dos minerais críticos e estratégicos, diversas temáticas. Mas fica também o convite. A gente tem, como eu falei, né, um dos nossos escritórios é aqui em Belém. E a gente vai ter, durante o período da COP, a Casa da Mineração, lá a gente vai receber junto ao Cimineral, que é o Sindicato das Indústrias Minerais do Pará, a gente vai ter lá como se fosse uma espécie de um QG para receber, né? Não só ali o nosso público da mineração, mas qualquer pessoa pode sempre, é super bem-vinda ali a conhecer o espaço. Inclusive, fizemos questão de ter artistas locais, por exemplo, fazendo ali não só o nosso muro da nossa fachada do escritório, né, lá do IBRAM e do Cimineral, que bonitinho. Uma belíssima arte feita por artistas locais, mas inclusive dentro também do próprio escritório a gente tem diversas obras de artistas locais ali ligados à fauna, à flora da região amazônica. Então é um espaço que ficou belíssimo e, claro, valorizando a cultura local, exato, né? sempre trazendo Que está na ambiente moda local. agora, né? Eu estava falando aqui que o paraense é apaixonado pelo Pará, né? E por tudo. E ai de quem fale mal do Você Pará. percebeu né? que eu que puxei um pouquinho desse tema, né? Thaís, a gente gosta tanto do Pará e está tão adaptado ao Pará, né, que a outra ação nossa é oferecer guarda-chuvas. Muito gente importante. Exatamente. Muito importante. Né? Uma máquina lá que Ninguém escapa da chuva. Exato. É um projeto bem legal que o nome já diz tudo, né? Faça chuva ou faça sol. A gente tem ali uma série de guarda-chuvas, são máquinas, né, que você vai lá, inclusive é gratuito, você faz um cadastro, você retira o guarda-chuva e você pode devolver em qualquer outra máquina. Por exemplo, vão ter algumas na Green Zone, tem também na própria FIEPA, tem também em frente à Casa da Mineração, a gente tem na Estação das Docas, a gente vai ter em vários locais espalhados aqui em Belém, esses totens, que você vai lá, faz ali na hora lê um QR Code, faz um cadastrozinho com nome, e-mail, alguns dados, retira o guarda-chuva, você pode utilizar, seja com um sol escaldante ou uma chuva ali da nossa região, e você devolve em 24 horas, em qualquer outro ponto ou no mesmo ponto que você retirou. E esses guarda-chuvas, também feitos por artistas locais, eles trazem ali imagens, seja de árvores da região amazônica, seja de frutos da região amazônica, ou de animais aqui da nossa Amazônia. Então, faltou trazer um guarda-chuva para Thaís, hein? Vai ficar devendo guarda-chuva, Anderson. Não, tem, a gente já consegue ao final a gente já faz essa entrega simbólica, mas que iniciativa bacana, belíssima. né? Uma forma de valorizar a cultura local, exatamente. Os nossos costumes, com alegria, né? os costumes locais, né? E com um utensílio que é nosso do dia a dia, né? Para quem mora aqui na região, para quem mora aqui em Belém, eu falo que é quase que um item obrigatório, Rinaldo. Com certeza. A gente já arrematando aqui o nosso bate-papo, que vai chegando ao fim, né? A gente considera que a região amazônica estão armazenadas as soluções dos problemas globais, né? Como a biodiversidade, as mudanças climáticas, produção de alimentos, recursos minerais, sendo uma região forte, né? Pelo apelo e foco das atenções internacionais permanentes. Quais os principais desafios enfrentados pelo setor aqui na nossa região amazônica? Bom, Thaís, em termos de ocupação total do Brasil da área de mineração, é menos de 1%, tá? 0,06% do território brasileiro é ocupado por mineração, né? O maior estado minerador do Brasil, né, é Minas Gerais. Apenas 3% do estado de Minas Gerais é ocupado por mineração, né? Se a gente transportar isso para a região amazônica, né, a gente vai ter um número muito pequeno, né? Até que mesmo no Pará, né, a mineração está mais na região de Carajás, a 1.000 quilômetros daqui, né?
O maior desafio nosso hoje na região amazônica, Thaís, ilegalidade. A ilegalidade, na mineração ilegal, né? Aquela imagem romântica dos livros escolares, alguém com a bateia fazendo garimpo, ficou na história, né? Hoje, a mineração ilegal, ela usa máquinas, equipamentos. A mineração ilegal não contrata ninguém com carteira assinada, não gera um emprego qualificado, não recolhe um centavo de imposto, né? Então, o maior desafio que nós temos hoje aqui é a ilegalidade invadindo as áreas legais, as áreas concedidas, né? Além de operarem de uma forma completamente sem controle ambiental, invadem áreas, né? Então é bastante comum aqui notícias como manganês, né? Apreensões de manganês, que não é um mineral garimpável, né? Toneladas, caminhões, 30, 100 caminhões de manganês apreendidos aqui, completamente fora da legalidade, né? Então, o maior desafio que nós temos aqui, primeiro para nós, é a questão da ilegalidade. Outro ponto, Thaís, a gente vai ter que aprender a trabalhar com tudo isso, né? Na Amazônia você tem muitas áreas protegidas e muitas terras indígenas, né? Tudo isso são fatores que limitam a atuação da mineração. Outro desafio que nós temos, ampliar o conhecimento geológico do Brasil. O Brasil conhece muito pouco do seu território, especialmente conhece menos ainda o território amazônico, né? Todo o Brasil, numa escala de mapeamento de 1 para 100 mil, a gente conhece 26% do território. Numa escala mais ampliada, 1 para 50 mil, né, conhecemos 4% do território brasileiro. Se a gente tentar fazer um recorte amazônico, vai ser muito menos do que 4%. Ampliar o conhecimento geológico é uma questão de soberania para o Brasil. Acho que tem um outro ponto também que é super importante e dificulta quando a gente fala de região amazônica, é a questão logística, né? A gente tem infraestrutura, logística, tudo é muito longe, né? Lembrei de uma situação que aconteceu um tempo atrás, inclusive logo que eu iniciei no IBRAM, né? Uma associada que estava querendo começar a atuar aqui na região amazônica entrou em contato, o Rinaldo, e falou assim: Anderson, a gente vai ter uma reunião logo mais, era tipo 11 horas da manhã, ela falou: eu vou ter uma reunião por volta de 14 horas, a gente queria que você ajudasse, a gente não vai poder estar presente. E aí eu falei: não, claro, pode contar com a gente está aqui para ajudar as associadas. E aí ele falou: onde que é a reunião? Não, a reunião é ali em Paraupebas, uma reunião bem ali pertinho. Aí eu falei: tá, é reunião virtual? Mapa, é uma reunião virtual? Não, vai ser uma reunião presencial. Eu falei: ó, deixa eu te explicar uma coisa. Que vem cá. É algo, por exemplo, que não acontece em Minas Gerais, né? Que você tem tudo muito mais próximo, né? Sim. Eu brinco que as pessoas, elas muitas vezes, até quem está iniciando a atuar no setor, não entende muito essa dinâmica logística, né? As distâncias, né? Não é a exatamente. mesma distância do mapa, a distância das estradas e rios e por além tudo da mais que dificuldade, passa. Além da que a gente dificuldade, tem o acesso é de difícil transporte. no Pará, Essa realmente. questão é crítica, Para todo tipo Thaís. de investimento. Todo tipo de investimento, não é só a mineração, né? Os grandes commodities precisam de infraestrutura de transporte, né? E aqui tudo é complexo, né? Você tem grandes distâncias, energia, né? Eu conheço vários projetos que ainda estão rodando com diesel sendo queimado, né? Diesel, não tem acesso à energia elétrica. Falta um linhão que leve energia, né? É um absurdo, a gente falando de mudança do clima, queimando diesel para produzir energia com essa quantidade de oferta que a gente poderia ter, né? Então a questão de infraestrutura é complexa, Thaís, e comunidades, né, Thaís? Mineração vai onde ninguém nunca foi. A maioria das vezes é assim, como o exército ocupa áreas onde ninguém foi, a dinâmica é mais ou menos parecida, né? Você formar e manter mão de obra local numa operação de mineração é um desafio incrível. As pessoas não querem ficar no meio do nada, né? Então é muito comum um projeto de mineração isolado, né, levar a infraestrutura, levar a cidade, levar o hospital, levar o tudo, colégio, né? Aqui na região amazônica é um pouco complicado. Agora, por exemplo, formar mão de obra local é uma oportunidade. A mineração vai lá, forma técnicos, forma geólogos, forma engenheiros, né? Capacita. Formar fornecedores locais. Eu preciso de alguém que forneça comida para 1.000 pessoas lá no meio da Amazônia. Só que essa empresa ela tem que ter CNPJ, tem que ter padrões. Tudo para atender uma empresa de capital internacional.
é complexo, eu tenho que garantir segurança para as pessoas que estão lá, né? Mineração internaliza o desenvolvimento, Thaís. Parecido com a missão do Exército Brasileiro, vai onde ninguém foi, né? Com certeza, agora, por exemplo, para a COP30, nós trouxemos vários veículos, viaturas, tudo via terrestre. Parte também veio pela água no navio multipropósito. Então, é toda uma logística para conseguir chegar até aqui. Não é fácil, né? Tem até estudo a construção de uma ferrovia, né, por Barcarena, para poder fazer a saída, né, dos minérios para facilitar. Então, eu acredito que melhorando tudo isso, também a gente consegue melhorar mais investidores, né? Esse é um do entrave da nossa região amazônica. Bom, Rinaldo, Anderson, vamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Foi muito interessante. Uma aula de química geopolítica e tudo mais que a gente pode pensar. Acredito que agregou conhecimento a todo mundo que está assistindo aqui. E foi só o primeiro, né? Nós vamos ter ainda 2 episódios falando com outros convidados, até talvez vocês mesmos participando, né? Perfeito. Tenente Thaís, uma alegria estar aqui, uma honra poder contar com o Exército como parceiro aqui para a presença do IBAM aqui na Amazônia, né? E estamos aí, eu acho que muitas oportunidades surgem para o Brasil. O Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais, temos um povo trabalhador, muito dedicado. Eu acho que o Brasil vai desempenhar um papel incrível na transição energética global a partir dos seus minérios, a partir da energia limpa e renovável que a gente possa generar. Muito obrigado pela oportunidade, Thaís. Muito obrigada, eu que agradeço, Anderson. Obrigado, Thaís, pela oportunidade. Obrigado ao Comando Militar do Norte, né, por essa parceria, por a gente poder estar aqui contribuindo, né, não só com vocês, mas com a sociedade, levando um pouco sobre o conteúdo, né, da mineração, a importância e principalmente nesse momento, né, de COP30 aqui em Belém, aqui na região amazônica. Então é super importante a gente poder levar para a sociedade esse conteúdo, então já fica aí os meus parabéns. E principalmente pelo fato de que muitas vezes a mineração ela vai estar presente em tudo, mas ela acaba não sendo percebida em nada. Então é super importante essa iniciativa para que a gente possa trazer para o público o quanto ela está presente e o quanto uma mineração sustentável, responsável, ela é importante para a sociedade como um todo. Agradeço a participação do Rinaldo, do Anderson e até o próximo episódio da nossa série de mineração no contexto da COP30.